prezados, chegamos aí à nossa aula número 7, nossa aula aí que já encaminha para o final do nosso curso de Direito Tributário 2, lembrando que serão 10 aulas. Bom, prescrição e decadência. A gente viu na aula passada que prescrição e decadência estão lá no artigo 156 do CTN. Esse artigo 156 do CTN trata aí da extinção do crédito tributário. Então, o que acontece? Prescrição e decadência, uma vez verificada a prescrição ou a decadência, o crédito tributário ele deixa de existir, ele deixa aí de ser exigível, esse crédito tributário ele decai ou prescreve, ou seja, o devedor, o contribuinte ou responsável, acaba se livrando aí do pagamento desse tributo. Então, a prescrição e decadência são institutos aí que é bastante comum quem atua, quem advoga nessa área, sempre fazer uma análise aí de se o débito ele não decaiu ou prescreveu. Nós temos aí uma incidência bastante comum de decadência, principalmente nos municípios aí do interior e tudo mais, em que o sistema não é tão bom ou o sistema não tem aí um corpo de procuradores tão gabaritados, enfim. No interior ainda é bastante comum a gente apurar a decadência desse débito tributário. Bom, prescrição e decadência não são a mesma coisa, a gente vai ver isso na sequência, mas antes a gente vai fazer aí uma pequena revisão de tudo que a gente já viu, para a gente poder entender especificamente aí sobre a questão do momento da contagem da decadência e da prescrição. Nós temos que retomar alguns institutos para a gente poder conseguir acompanhar e não perder aí o raciocínio para a questão da decadência, principalmente, que tem uma peculiaridade. Conforme o lançamento tributário, conforme a modalidade do lançamento tributário, é que se conta aí o prazo de decadência, o marco inicial dessa decadência. Então, a gente primeiro faz um breve resumo do que a gente viu até aqui. Primeiro, na questão da diferença entre obrigação, crédito e débito. Então, a obrigação tributária, ela surge lá com o fato gerador. Então, lembrando, surge aí com a obrigação tributária esse liame jurídico, a relação jurídica tributária. Mas essa relação jurídica tributária, ela só passa a ser exigível com a constituição do crédito. Então, o crédito tributário é aquele direito subjetivo de que o Estado é portador, permite exigir aí do contribuinte, do sujeito passivo, o pagamento. E aí o débito é o valor devido, aí, se você olhar dentro da relação jurídica tributária, o dever de pagar é o débito, mas o que a gente menciona, o que o CTN traz é o crédito tributário, ou seja, para o Estado é o crédito, para o contribuinte é um débito. Então nós temos essa relação aí. Esse crédito tributário ele é constituído pelo lançamento tributário. O lançamento tributário, lá na dicção do artigo 142 do CTN, ele traz a expressão de procedimento, mas a técnica jurídica, a doutrina, a melhor doutrina tributária, traz, na verdade, que o lançamento tributário é um ato administrativo, um ato jurídico administrativo, ou seja, é o ato final daquele procedimento. Então, em um momento específico, surge a decisão sobre a constituição ou não do crédito tributário. Então, o lançamento tributário é aquele ato jurídico administrativo que vai constituir o crédito tributário. Lembrando que esse lançamento tributário ele tem natureza mista. Nós temos aí, nesse slide até agora é uma revisão, a gente está fazendo um breve resumo. O direito tributário brasileiro adota aí a natureza ou a eficácia mista do lançamento tributário. Então, o que ele faz? Ele declara a obrigação tributária, ou seja, em natureza declaratória, mas ele também cria alguma coisa. Ele cria o crédito tributário.
Então, o lançamento tributário ele tem um cunho declaratório, ou seja, ele reconhece algo lá de trás, mas também cria algo dali para frente. Esse criar dali para frente é criar o crédito tributário. Ele possui natureza mista aí dentro do nosso contexto do direito tributário. O lançamento tributário tem essa natureza mista, em que pese aí temos autores de renome reconhecendo um caráter maior de um lado, um caráter maior do outro, mas no final das contas, na prática, a gente verifica aí uma natureza mista. Bom, esse lançamento, as características lá do artigo 142, é um ato vinculado, é um ato não autoexecutório, ou seja, é a autoridade administrativa que vai fazer isso, né, exclusiva aí, do Estado, constitui o crédito, declara a obrigação tributária, e a lei, né, a lei ou o arcabouço, ou os elementos aí a serem considerados, é sempre em razão da data do fato gerador, ou, né, mais tecnicamente falando, do aspecto temporal da hipótese de incidência. Né? Então, nós temos aí esses caracteres. Essa constituição do crédito goza de presunção de legitimidade, né? E aí é levado ao conhecimento do sujeito passivo, de regra pela notificação. Né? Então, essa homologação, quando expressa, ela é comunicada aí ao sujeito passivo. Bom, avançamos aqui no slide, né, nessa breve resumo, falando aí sobre a alteração do lançamento. O lançamento ele goza aí dessa regra da inalterabilidade, com exceção dos casos expressos no artigo 145 do CTN. A impugnação do sujeito passivo, recurso administrativo, a iniciativa aí, de revisão, né, do próprio Estado, no caso do rol taxativo do artigo 149, basicamente nas situações lá de fraude, simulação e tudo mais, em que o ato administrativo ele pode ser revisto. Então existe aí essa prerrogativa do poder público rever aí qualquer ato ilícito, né, fraudulento ou simulação. Bom, quais são as espécies de lançamento ou modalidades? Aqui a gente tem esse slide revigorando, né, o que foi a aula passada. Pode ser direto ou de ofício, em que não há interferência do sujeito passivo, né? Então, basicamente, o fisco detém as informações e manda aí, né, o boleto para a gente pagar. Esse boleto é a notificação de lançamento. Bom, além disso, aquele meio termo, em que é o lançamento misto ou por declaração, em que há parte a colaboração do contribuinte e outra parte é o fisco aí que consolida, né, e envia, via de regra, o boleto aí, o lançamento em si. E a terceira hipótese, o lançamento por homologação, em que tudo é realizado aí pelo contribuinte. O contribuinte realiza todas as informações e paga, né? E paga aí esse pagamento antes do fisco dizer se está certo ou não, a gente chama de pagamento antecipado, né? O recolhimento antecipado do tributo. E aí o fisco tem 5 anos para dizer se isso está certo ou não, ou seja, né, o ato que reconhece ou não aquilo que a gente fez como correto é o lançamento. Esse lançamento ele pode ser expresso, né? O expresso não é a regra, não é a exceção, né? Mas o que é mais comum é a questão da homologação tácita, pelo decurso do prazo de 5 anos. Né? Então, passou o prazo de 5 anos, o fisco não falou nada, ele está tacitamente aí dizendo que está correto. E por que ele está tacitamente dizendo que está correto e ele não pode mais alterar aquilo? Porque passados esses 5 anos opera-se a tal da decadência tributária, que é onde a gente chega agora para a gente poder dar sequência ao nosso curso. Então vejam, decadência não é a mesma coisa que prescrição. Né? Então lá no direito civil a gente já tem aquela regrinha, né, de decadência, que é a perda do direito material, enquanto que a prescrição é a perda do direito da ação.
Ok, é o conceito geral, é o conceito que vem lá do direito civil. No direito tributário é diferente, né? Decadência e prescrição, a decadência em específico, a prescrição tem o mesmo sentido aí, tem a mesma conotação lá do direito civil, que é a perda o decurso do prazo do direito de ação. Agora, a decadência no direito tributário, ela é entendida como uma forma de extinção do crédito tributário, e a decadência, ela opera-se no sentido em que o Estado não constituiu o crédito tributário. Né? Então, vejam, lá na decadência do direito civil é a perda do direito material em si. Aqui no direito tributário, decadência tem que ser entendida como a perda, né, ou decurso do prazo do Estado constituir o crédito tributário. Por que o Estado? Porque é só ele, né, é uma atividade privativa que constitui aí o crédito tributário. Então, a decadência em direito tributário, ela sempre se opera em desfavor do Estado, ou seja, em favor do contribuinte, do responsável. Nunca vice-versa, né? O contribuinte, ele nunca é prejudicado com a decadência em direito tributário, porque na verdade o conceito de decadência é o não lançamento do tributo, é a não constituição do crédito. E isso é só o fisco que faz, né? Então nós temos a decadência do fisco, ou seja, a decadência, o prazo que ele tem para constituir, para ele fazer esse lançamento. Uma vez feito esse lançamento, que constitui o crédito tributário, o fisco ele ainda pode ser acometido da prescrição. Então, o fisco, né, ele tem aí dois prazos a observar. Um é o prazo do lançamento, outro é o prazo da cobrança em si, né, via de regra, via execução fiscal. Então, nós temos aí, né, que uma vez decaído, já extinguiu o crédito tributário. Não faz sentido operar-se a decadência e depois a prescrição, não. Uma vez que decaiu, extinguiu o crédito tributário, não tem mais como prescrever. Então, é uma linha temporal mesmo. Primeiro, decadência. Não operou-se a decadência, aí sim a gente passa a analisar a prescrição. Ou seja, uma vez lançado dentro do prazo, uma vez constituído dentro do prazo, não se fala mais em decadência. A partir dali a gente passa a observar se há um prazo prescricional observado pelo fisco ou não, né? Então a gente tem que entender decadência como sendo anterior ao prazo prescricional, né? Então não há como a gente considerar a prescrição se já decaiu, porque se decaiu, é um passo anterior, já não existe mais crédito tributário, né? Não há nem que se observar se houve ou não prescrição, porque já decaiu, ou seja, o passo anterior já eliminou aquele tributo. Nós temos decadência e prescrição. E como é que a gente conta? Agora vamos focar primeiro na decadência, já que é o prazo, né, e a verificação anterior, é a verificação do lançamento. Vamos ver aí a questão da decadência por primeiro, né? E a decadência, ela precisa ser verificada e analisada e computada de acordo com as modalidades de lançamento, né? Então vejam, a gente viu que existem 3 modalidades de lançamento aí, padrão, né, dentro do CTN. Então, nós temos o lançamento de ofício, lançamento por homologação. Aqui o lançamento por homologação, ele tem uma variável aqui, veja. Eu posso fazer o lançamento e não pagar, né? Eu simplesmente vou lá, preencho, declaro e não tenho dinheiro para pagar. Então eu não pago a guia. Então existe o lançamento por homologação sem pagamento ou o lançamento por homologação com pagamento antecipado, né? Que é o lançamento por homologação por excelência. É aquele lançamento, tecnicamente falando, completo, né? Que você faz tudo e paga o tributo. Aí o fisco só vê se você pagou correto ou não. Já o lançamento por homologação sem pagamento, você deveria ter pago, mas não pagou. O lançamento por homologação, para fins de contagem aqui do prazo decadencial, a gente precisa desmembrar em 2 variáveis. Aí existe aquela possibilidade de revisão, né? A gente acabou de falar que o lançamento ele é inalterável, salvo em caso de revisão do artigo 149. O
o artigo 149 basicamente vai trazer as 3 hipóteses aí de fraude, né, dolo, fraude ou simulação, né, a sonegação tributária. Existe a possibilidade do fisco emitir uma notificação de medida preparatória para o lançamento. Então, imagine que você caiu na malha fina. A malha fina, antes de dizer que você fez errado, a malha fina vai te notificar, apresentar esclarecimentos por que você declarou o imposto de renda daquela maneira. Então, é uma notificação de uma medida preparatória, né, do lançamento, também influencia na contagem. E, por último, quando há uma anulação aí, por vício formal de lançamento, né? Então, imagine que ele foi lançado, mas houve um erro de preenchimento de valor, né? Ou a alíquota está equivocada. É um vício formal aí, pode ser retificado, pode ser corrigido. Aí existe um prazo, né? Existe um prazo, já houve um lançamento e aí essa retificação, por quanto tempo ela pode ser operada. Então são 6 variáveis aí que a gente considera a contagem do prazo decadencial. Por que a gente precisa dividir essas 6 variáveis aqui? Porque o CTN traz hipóteses de contagem diferente para cada uma dessas variáveis aqui. Tá? Então, por isso que a gente fala que a decadência ela é bem complexa para ser apurada. Né? Não existe a regra geral é simples, mas esses delineamentos aqui é que trazem uma série aí de implicações práticas para a contagem desse prazo decadencial. E o que é o prazo decadencial? O prazo aí para o fisco consolidar o tributo, ou seja, constituir o crédito tributário, ou seja, se não for feito nesse prazo, extingue-se a relação jurídica, você não precisa pagar o tributo. Né? Então, qual é a primeira regra? Qual é a regra geral? De um modo geral, a gente sempre considera 5 anos, tá? Isso vai estar aqui no artigo 173 e depois no artigo 150, parágrafo 4º, né? Então, sempre 5 anos, a regra geral aí 5 anos, mas contar do quê? Né? Quando que se inicia essa contagem? Aí que vem as variáveis, né? Então, veja, o direito da Fazenda Pública a constituir o crédito tributário extingue-se após 5 anos, contados, inciso 1º, do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Então, veja, quando a gente fala de exercício financeiro, equipara-se ao exercício calendário comum. Então, veja, o primeiro dia do ano seguinte, né? Ou seja, 1º de janeiro do ano seguinte ao fato gerador. Né? Então, aqui, para as modalidades de tributos, sujeito a lançamento de ofício ou por declaração, tributos lançados por homologação sem pagamento, naqueles casos de fraude, dolo ou simulação, aplica-se essa primeira regra aqui. Né? Então, vejam, tivemos aqui nesse exemplo do slide, né? Tivemos o fato gerador em maio. O primeiro dia do exercício seguinte, o 1º de janeiro do ano seguinte, o 1º de janeiro de 2006. Aqui, a partir desse momento, é que se contam os 5 anos, ou seja, o prazo, nesse exemplo aqui, decadencial, ou seja, para realizar o lançamento, encerra-se em 2011. Então, vejam que nesse exemplo aqui, demorou 5 anos e meio do fato gerador. Né? Vejam que há uma extensão desse prazo para o primeiro dia do exercício seguinte. E aí, enquadram-se nessas modalidades, lançamento de ofício por declaração, no tributo sujeito ao lançamento por homologação sem o pagamento antecipado. Aí vocês podem perguntar, mas por que só essa modalidade aqui sem pagamento antecipado? Veja, por que existe essa divisão? O 173, inciso 1º, traz a regra geral para todos os tributos, todas as modalidades de lançamento. Porém, o lançamento por homologação com pagamento antecipado tem uma regrinha específica. Então, o lançamento por homologação com pagamento antecipado, que é a modalidade correta, vamos dizer, completa, existe uma regrinha específica, por isso que ela não entra aqui. E por que o lançamento por homologação sem o pagamento antecipado acabou vindo para cá? Porque há um entendimento jurisprudencial do STJ que diz que, né, o lançamento
por homologação, em que não houve o pagamento antecipado, ele deve ser considerado como, né, o lançamento por declaração, né? Então vejam que é um entendimento jurisprudencial que o lançamento por homologação em que você não paga, esse não pagamento o equipara aí ao lançamento por declaração, de modo que a contagem vai para o artigo 173, inciso 1º do CTN, ou seja, a partir do primeiro dia do ano seguinte. Isso é o entendimento aí da jurisprudência, né? Vamos pegar aqui uma outra jurisprudência, e a outra jurisprudência, né, essa daqui fala especificamente também com relação ao caso de fraude, dolo ou simulação. E também se aplica a regra do 173.1. Então vejam, a regra do 173.1, que é essa daqui que a gente falou, ela por excelência vale para essas modalidades, de lançamento de ofício ou por declaração. E com relação ao lançamento por homologação sem pagamento e ocorrência de dolo, fraude e simulação, essa regra se aplica para esses dois casos em razão de entendimento aí jurisprudência do STJ. Né? Então essa é a primeira regra. 5 anos a partir do primeiro dia do ano seguinte. Vamos à segunda regra, que é a regra essencial aí do lançamento por homologação. Né? Então veja, o lançamento por homologação, conceituado lá no artigo 150 do CTN, ele traz a regrinha no parágrafo 4º. Né? A regrinha no parágrafo 4º fala o seguinte: se a lei não fixar o prazo, será ele de 5 anos, ok? Os mesmos 5 anos lá do 173. Só que a contar de quando? E aí que vem a diferença, a contar do fato gerador. Aqui a gente está falando de fato gerador, ou seja, do momento lá da hipótese de incidência, do momento em que há o fato impunível e que há, né, a realização, a subsunção do fato à norma. Então, a contagem é daquele instante. Existe um detalhe bem importante, né? A gente tem aí que muitos tributos eles são apurados mensalmente, ok? São apurados mensalmente, só que eles são declarados ao final do mês, mas o fato gerador ele acontece ao longo do mês. Muitas e muitas execuções aí que operou-se a decadência, você tem que contar da data do fato gerador. E na prática todo mundo acaba contando da data em que declarou aquilo, no mês de competência, como se o mês fosse sempre cheio, certo, e não fracionado aí o fato gerador. Mas o fato gerador, vamos pegar o ICMS. O ICMS apura-se mensalmente. Mas o fato gerador do ICMS ele acontece fracionado, a cada ocorrência, a cada saída da mercadoria. Então, quando você for declarar, for aí questionar e dizer que houve a decadência, é sempre importante ver, porque vamos imaginar que um lançamento ocorreu no último dia do mês. Né? Vejam, esse último dia do mês não aproveita os dias anteriores, ou seja, quando você for contar os 5 anos para trás, você pode fazer esse desmembramento em dias, né? Porque o fato gerador ocorre num dia certo e não na regra geral aí, de meses. Né? É lançado no mês, mas conta-se o fato gerador, não o mês em que você lançou. Mas enfim, né, isso aí é um detalhe técnico aí do dia a dia. E a contagem como é que é? É aquilo, fato gerador aconteceu em maio, conta-se a partir dali 5 anos. Né, 5 anos aí para fazer a contagem. Aonde que se aplica essa regra? Tributo sujeito por homologação com pagamento antecipado. Né, com pagamento antecipado, e quando não há fraude aí, dolo ou notificação de ato preparatório. Né? A notificação do ato preparatório também traz aí. E aí aquele entendimento do STJ que a gente viu atrás, que se não houver antecipação do pagamento, não há que ser falado em lançamento por promulgação, mas sim em lançamento por ofício, ou seja, volta lá para a regrinha do 173.1. Então, lançamento por homologação é a contagem de 5 anos a partir do fato gerador. Terceira regrinha, né, o artigo 173 ele traz outras hipóteses aí de contagem. Né? Então vejam que nós temos aí também 5 anos, parágrafo único.
O direito se refere a esse artigo extingue-se definitivamente com o decurso de prazo nele previsto, contada a data em que ter sido iniciada a constituição pela notificação ao sujeito passivo de qualquer medida preparatória. Né? Então, aqui o prazo de 5 anos começa a contar, né, a partir da notificação aí do sujeito passivo de qualquer medida preparatória. Aquilo, temos o fato gerador e ele recebeu uma notificação em outubro. É a partir dessa notificação que surge aí o prazo de 5 anos para a constituição do crédito tributário. Né? Então é o prazo decadencial a partir dessa notificação preparatória de lançamento. Né? Então nós temos aí a hipótese do parágrafo único do 173 como terceira regra, e a quarta regra é a hipótese final lá em que há anulação em razão de um vício formal. Né? Então houve um lançamento, de alguma medida foi apurada aí um vício formal. Né? Um vício formal, de modo que a partir daquela anulação surge o prazo de 5 anos para fazer novamente o lançamento. Né? Então, de certa maneira, essa anulação por vício formal dá um novo prazo de 5 anos aí para a Fazenda constituir esse crédito tributário. O detalhe é que precisa ser um vício formal para que se possa realizar novamente o lançamento. Porque se for um vício material, aquele não se aplica essa regrinha aqui do 1732, ou seja, a regra vale conforme a modalidade anterior, né? Ou do fato gerador ou do início do exercício seguinte, aí o fisco não vai ganhar mais 5 anos para fazer isso. Né? Então, os vícios formais, né, por conceito, se referem à aplicação das normas administrativas. Né? Então, basicamente, o erro da indicação dos dispositivos legais lá no relatório fiscal, ou qualquer situação de preenchimento de formulário lá que ocasionou um problema no lançamento. Então, aí sim é possível retificar. O que não se pode é um erro material, quando, por exemplo, a indicação equivocada de um responsável tributário. Né? Então, imagine que o fisco vai lá e inclui o sócio como responsável pelo pagamento do tributo. Aí o sócio vai lá e impugna, ele fala, não, eu não sou responsável por isso daí, não. Ele vai lá e tem êxito naquela impugnação. Isso é um vício material, é a indicação do sujeito passivo de forma equivocada. Né? Então, dessa maneira, não é um erro simplesmente formal, é um erro aí que vai anular aquele lançamento, que vai tornar ele nulo, e aí o fisco não pode ter mais 5 anos para lançar para o sujeito correto. Não, ele vai poder lançar para o sujeito correto desde que o prazo inicial de contagem da decadência não tenha se expirado, ou seja, dependendo aí se for lançamento por homologação do fato gerador, ou se for lançamento aí de ofício ou lançamento por declaração lá do primeiro dia do exercício seguinte. Né? Então aqui, nesse slide, nós temos a consolidação de tudo aquilo que está nos slides anteriores, né? Fazendo um quadro aí sintético da decadência do fisco, para ele poder cobrar, né, ou melhor, lançar o sujeito passivo. Bom, uma vez realizado o lançamento, uma vez feita aí essa notificação para o contribuinte, o fisco vai dar um prazo para pagar. Ele vai dar um prazo, né, vamos imaginar aí, uma vez lançado de ofício, vou imaginar que você recebe o carnê do IPTU, você recebeu lá o lançamento, recebeu a notificação de lançamento e você tem um prazo para pagar. Se você não pagar, ou melhor, né, vamos primeiro para a hipótese, você pode, uma vez feito esse lançamento, você pode impugnar aquilo. Né, você faz a impugnação administrativa, você dá início ao processo administrativo. Enquanto tramitar o processo administrativo, vai estar suspenso aí o prazo prescricional, né, que é a segunda etapa, é o segundo momento. Uma vez lançado e você não paga, você tem aí, o fisco tem em desfavor dele um prazo para te cobrar via ação judicial. Essa cobrança via ação judicial é que recebe aí o direito do exercício de ação, que recebe, né, e é fulminada pela prescrição, acaso não realizada em seu devido tempo. Óbvio
se você faz a impugnação administrativa, tudo isso fica suspenso. Mas, enfim, né? Então, a prescrição é o direito de ação para a cobrança do crédito tributário. Ela prescreve também em 5 anos. Então, é aquele exemplo, você recebe o boleto do IPTU e lá tem um prazo para você pagar. Qual que é a regra? Uma vez vencido aquele prazo, o fisco tem 5 anos para entrar com a execução fiscal, né? Então, qual que é o grande ponto aqui? Né? A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 anos. 5 anos contar do quê? Do vencimento, né, daquela dívida, daquele tributo a ser pago. Só que tem um detalhe aqui, né? Tem um problema, que esse artigo 174, ele traz uma informação aqui que fala o seguinte: contados da data da sua constituição definitiva. Quando a gente fala de lançamento por declaração, lançamento de ofício, essa data da sua constituição definitiva é exatamente aquilo que eu falei. É a data em que você deveria ter pago aquela guia e não pagou, né? Ou seja, é a data aí que definitivamente foi constituído, é a última data aí do prazo para pagamento. O problema é aquele modalidade de lançamento em que não há participação do fisco, você faz tudo sozinho. Inclusive o pagamento já foi realizado por você, né? E aí qual que é o detalhe? Nesses casos de lançamento por homologação com pagamento antecipado, o prazo da constituição definitiva é exatamente o prazo decadencial, aquilo que a gente acabou de falar. Então, nas modalidades de declaração de lançamento por homologação com o pagamento antecipado, o prazo de 5 anos, né, que é o prazo prescricional, ele só vai começar a contar no momento da constituição definitiva, assim entendido o decurso do prazo da homologação do lançamento tácito, né, do lançamento por homologação na modalidade tácita, né? Então, o que acontece? No lançamento por homologação com pagamento antecipado, se o fisco não falar nada, o prazo de 5 anos vai começar a contar depois dos 5 anos do prazo de decadência. Agora, se o fisco falar que está correto, né, ele emite uma declaração dizendo que está correto ter o lançamento, a homologação, aí os 5 anos, aí se ele falou que está correto, não vai cobrar, né? Mas vamos imaginar que ele fala que não está correto. Ou seja, ele fez o lançamento, ele expressou, né, de alguma maneira, por uma notificação, de que aquilo não está correto. Aí conta-se da data daquela notificação, né? Então a gente tem que cuidar, e o grande ponto que a gente precisa observar é o que a gente entende aí como constituição definitiva. No lançamento de ofício, no lançamento de declaração, é muito fácil. É a data do vencimento lá do seu pagamento. A partir dali, 5 anos para o fisco te executar. Agora, no lançamento por homologação, a gente tem essa peculiaridade, né? Se ela for expressa, conta-se 5 anos a partir daquele momento que notificou dizendo que está errado, que você teria que complementar ou pagar, né? Então, aí a gente considera a constituição definitiva. Mas se o fisco não falar nada, o prazo prescricional é de 5 anos a partir aí dessa decadência, né, a partir desse prazo decadencial, né, a constituição definitiva, assim entendido. Então, isso é o entendimento que se deve fazer, né, conforme a jurisprudência aí, né? Então, vejam que nessa hipótese do prazo prescricional, né, e eu coloco alguns julgados para vocês poderem verificar, conforme o STJ, faz exatamente isso daí, né? Nas hipóteses em que a declaração é entregue antes do vencimento do prazo, o lapso prescricional começa a fluir no dia seguinte ao vencimento da obrigação, ou seja, o dia em que venceu o boleto, vamos dizer assim. E nos casos em que a entrega se dá após o vencimento da obrigação, a prescrição começa a correr no dia seguinte à entrega, aí, que é a notificação, né, a indicação aí do prazo prescricional. Então, aquilo é 5 anos, mas o grande ponto está no lançamento por homologação, que na prática ele pode dar 5 anos de decadência mais 5 anos de prescrição, num total de 10. Né? Então, por isso que
a grande maioria aí dos contadores e tudo mais, eles têm como regra guardar os documentos fiscais por pelo menos 10 anos, né? Claro que as normas contábeis exigem até 30, mas pelo menos 10 em razão desses detalhes aqui. Essa prescrição se interrompe? Sim, ela se interrompe, né? A prescrição ela se interrompe por essas modalidades aqui que a gente vê no artigo 174, parágrafo único. Né? O despacho do juiz que ordena a citação, protesto judicial ou qualquer ato judicial. Né? Então, as hipóteses de ato judicial ou qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito. Então, se você ir lá, vejam que isso aqui é iniciativa do devedor. Né? A hipótese do inciso 4º é a iniciativa do devedor. Você, por exemplo, vai lá e faz um parcelamento. E nesse parcelamento você assina lá um documento reconhecendo o débito. Né? A partir disso, o devedor está reconhecendo o seu débito, de modo que interrompe aí a prescrição. Um detalhe importante sobre a decadência. Né? E a decadência, ela interrompe também, ela suspende. Vejam, lá no direito civil existe aquela regra básica de que decadência não se interrompe, nem se suspende. No direito tributário, sim. Né? O direito tributário, logo você faça uma impugnação, logo você apresente aí, né, uma defesa prévia de um lançamento, você está suspendendo o prazo decadencial aí. Né? Então, a decadência no direito tributário difere também lá do direito civil, por isso ela também pode ser aí suspensa. Bom, além da interrupção e além da prescrição como direito de ação, né, do fisco cobrar, existe um outro instituto, que é o Instituto da Prescrição Intercorrente. Né? A prescrição intercorrente está prevista lá no artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, ou seja, ela se opera na execução fiscal. Né? Então, na execução fiscal, ou seja, ela se ultrapassou o prazo decadencial, foi cumprido. Passou-se o prazo prescricional, o Estado também cumpriu. Não teve decadência, não teve prescrição. Chegou-se até uma execução fiscal. Na execução fiscal, também pode surgir aí uma prescrição, e aí ela recebe o nome de prescrição intercorrente. E essa prescrição intercorrente, ela está prevista no artigo 40 aí da Lei de Execução Fiscal. Basicamente funciona assim: se a pessoa não é citada, ou a pessoa não tem bens passíveis de penhora, essa execução fiscal ela vai ficar suspensa por 1 ano. Vai ficar suspensa por 1 ano para quê? Né? Para verificar se nesse período de 1 ano o devedor ele recebeu um novo endereço ou ele adquiriu bens passíveis aí de penhora. Se depois desse 1 ano ele não for citado ou não tiver bens, ele começa a contar o prazo de 5 anos da prescrição intercorrente. Né? Então, o prazo da prescrição intercorrente lá no processo de execução fiscal, ele é, na prática, 6 anos, 1 mais 5. Né? 1 ano suspenso e depois, terminada essa suspensão, o processo ele é arquivado provisoriamente e vai passar lá até 5 anos depois ele vai a ser prescrito, e aí, uma vez prescrito, extingue-se o crédito tributário também. Né? Então, o que existe é a prescrição intercorrente lá no âmbito do processo administrativo. Né? Então, vejam, muita gente quer aplicar, né, a Lei 9873 de 99 na questão dos processos fiscais. Né? Só que a prescrição intercorrente prevista na Lei 9873, ela não é entendida e ela não é reconhecida aí como aplicável ao processo fiscal. Né? Então, existe essa discussão aí, é uma discussão bastante atual, se a gente pode considerar, né, a Lei 9873 para o procedimento fiscal, e se for considerar, nós teríamos, né, a possibilidade da prescrição em 3 anos, se o processo ficar parado por mais de 3 anos. Né? Infelizmente, essa teoria ela é muito boa, é uma ótima tese de defesa,
Um e outro precedente até pode existir, mas a maioria diz que não, né? Não se aplica essa lei ao procedimento fiscal. Bom, sobre a prescrição intercorrente nos tribunais, né? Então vejam que nós temos algumas súmulas aí do STJ. Primeiro, a súmula 106, que diz que proposta ação no prazo fixado, né, a demora da citação não é justificável e não autoriza, né, a prescrição intercorrente. Aquela hipótese, né, que o cartório não faz o processo andar, o cartório não dá atenção, o cartório passa anos sem expedir o ofício de citação. Veja, a demora do cartório, a demora do juízo não autoriza, né, a contagem aí da prescrição nesse caso, mesmo que fique 5 anos lá sem citar, por demora do cartório. Agora, outra hipótese é aquela em que você tentou citar, não conseguiu, aí sim, né, a gente começa naquela regra do artigo 40, de 1 mais 5 anos para a prescrição intercorrente. Mas a demora do juízo não é motivo da prescrição para reconhecer a prescrição. Outra súmula 314, né, a execução fiscal não localizada dos bens penhoráveis suspende-se o processo por 1 ano, fim do qual inicia o prazo de 5 anos da prescrição intercorrente. Né? Então, a regra aí é que uma vez não localizados bens penhoráveis, isso foi um precedente julgado em 2019, trouxe aí que começa automaticamente aí esse prazo de 1 ano, e aí 1 ano mais 5. Né? Então, não precisa o juiz dar aquele despacho determinando que, conforme o artigo 40, fica suspenso 1 ano. Não. Tentou a penhora, não achou bens, ou tentou a citação e não localizou, automaticamente já começa a contar esse prazo de 1 ano, e aí mais 5 para dar a prescrição intercorrente. No âmbito administrativo, não tem prescrição intercorrente. Súmula 10 do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, não existe prescrição intercorrente no âmbito administrativo. Né? Então, aquela lógica que a gente viu no slide anterior, né, aqui, da Lei 9873, o próprio CARF diz que não. No âmbito fiscal, não se aplica. Isso também lá no Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo, TIT, também editou uma súmula aí para consolidar que não há prescrição intercorrente no âmbito administrativo. Bom, aqui, né, nesse slide, a gente consolida com esse quadro, trazendo todas as hipóteses aí da prescrição. Então, veja, decadência, prescrição para o fisco. Só que o que acontece? Existe uma outra prescrição em direito tributário. É a prescrição para nós, contribuintes. Para nós, aí, devedores do fisco, a gente pode ter pago, né, um tributo a maior. Ou a gente pode, por exemplo, pedir de volta esse dinheiro. Né? Então, nós temos um prazo para isso também. Então, nós temos um prazo prescricional, então uma prescrição para nós contribuintes. E essa prescrição, ela vai ser aí para repetir aquilo que a gente pagou indevidamente. Né? Então, a prescrição do contribuinte. Né? Então, é a perda da possibilidade do contribuinte. Então, uma vez que a gente pagou um tributo a maior ou indevido, a gente tem um prazo para questionar isso judicialmente. Se a gente não questionar isso judicialmente, acontece o quê? Né? A prescrição também. Né? Então, nós temos aí a prescrição do contribuinte, o outro lado da moeda. Né? Até agora, a gente falou só sobre a prescrição do Estado de nos cobrar, mas nós também temos aí um prazo prescricional. Esse direito subjetivo aí do contribuinte receber o tributo pago indevidamente. Né? Nós sabemos que o tributo é uma obrigação legal, é uma obrigação prevista em lei, então se eu pagar algo além do que a lei determinou, eu fiz um pagamento indevido. Né? Esse pagamento indevido pode ser erro meu, pode ser uma cobrança indevida do fisco também. Se eu paguei algo além do que a lei me exigia, eu tenho o direito de repetir, de pedir de volta esse dinheiro, esse tributo pago. E esse prazo para eu pedir de volta é o prazo prescricional da ação de repetição de indébita tributária. E qual que é a regra aí? Nós temos duas regras, na verdade 3 regrinhas para fazer essa ação. Né? Então a prescrição do contribuinte está prevista no artigo 168 do CT. Então, o artigo 168 vai falar o seguinte: o direito de pleitear restituição é de 5 anos.
ok, o direito de pleitear a restituição é de 5 anos, mas contados do quê? Né? Então, em razão desses incisos, nós temos aí as 3 regrinhas diferentes. Nas hipóteses do inciso 1 e 2 do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário. Né? Então, nessas hipóteses do artigo 165, o artigo 165 vem trazer aí as hipóteses de pagamento por erro, né? Erro de fato ou de direito cometido pelo contribuinte. Então, a cobrança indevida, né? A cobrança ou pagamento espontâneo, significa o quê? Né? Nessas hipóteses, eu tenho 5 anos. Contados do quê? Da data de extinção do crédito. Quando que se opera a data de extinção do crédito? Quando operou-se aí, de regra, o pagamento. Né? Então, fez o pagamento indevido, extinguiu o crédito tributário. Extinguido o crédito tributário, eu tenho 5 anos aí para repetir. Então, é a regra mais simples, mais comum de pedir a repetição 5 anos a partir do pagamento indevido. Mas nós temos outra situação, o inciso 2º, né? A hipótese do inciso 3º, do 165, da data que se tornar definitiva a decisão administrativa ou judicial, né, que reformou aí a decisão condenatória. Né? Então vejam que eu recebi uma cobrança indevida de tributo. Para não gerar problemas para mim, né, eu paguei aquele tributo, mas ao mesmo tempo eu questionei. Eu dei início aí a um processo judicial ou administrativo. Esse processo judicial ou administrativo ele vai resultar numa decisão favorável para mim. Essa decisão favorável para mim vai dizer, ok, você tem direito a receber esse dinheiro de volta. A partir dessa decisão, né, eu tenho 5 anos aí para pleitear, né, o meu dinheiro que eu paguei indevidamente. Então, a hipótese aí é a segunda regra do inciso 2º. E aí o artigo 169, né? O artigo 169 vem trazer uma complementação que fala que prescreve em 2 anos a ação anulatória da decisão administrativa que negar a restituição. Então veja, vamos imaginar aí que você recebeu uma notificação de pagamento, você pagou, porque você não quer ter problemas, né, com certidão negativa e tudo mais, mas você entrou com um pedido administrativo de desconstituir aquele tributo. Ok, você entra com o pedido administrativo, aquele pedido administrativo demora 5 anos para ser apreciado. E quando ele é apreciado, eu falo assim, não, você não tem direito a restituir aquele valor. Você pagou, é devido, né, administrativamente não tem direito a receber de volta. A partir dessa decisão, você tem mais 2 anos para fazer o pedido judicial, já que, né, aqueles 5 anos da regra geral do 168 já se passou. Né? Qual é a regra geral para você pedir o dinheiro de volta? Artigo 168, inciso 1º, 5 anos do pagamento indevido. Só que aqui eu fiz um pagamento indevido, mas eu questionei isso administrativamente. Só que a decisão administrativa negou meu direito. Ao negar esse meu direito de restituição, se a gente for para a regra geral do 681, o prazo de 5 anos já teria se escoado. Então não teria mais tempo para entrar com ação judicial contra aquela decisão denegatória lá do pedido. De modo que, né, seria prejudicial ao contribuinte. Então, o artigo 169 traz uma possibilidade de mais 2 anos a partir daquela decisão, desde que já tenha se esgotado o prazo de 5 anos. Então, os 5 anos é o prazo da regra geral. Caso a decisão administrativa extrapole esses 5 anos, eu tenho aí mais 2 anos para fazer esse pedido. Né? Então, a prescrição do contribuinte ela tem essa adição aí, essa terceira regra, prevista no artigo 169 do CTN também.